Se você chegou até aqui, é provável que, assim como eu, você sinta um chamado para algo mais. Em um mundo que grita por nossa atenção a cada segundo, com notificações, notícias, pressões, a nossa mente, o nosso recurso mais precioso, parece estar sempre sobrecarregada, fragmentada. Nós buscamos ser mais inteligentes. Mas o que isso realmente significa? Significa ter mais informações, memorizar mais fatos, ou significa ter mais clareza, mais paz, a capacidade de tomar decisões melhores, de não ser refém das nossas próprias emoções, a habilidade de navegar pela vida com um pouco mais de sabedoria? Eu acredito que a verdadeira inteligência é essa segunda opção. É uma inteligência da alma. E há mais de 2000 anos, um grupo de filósofos em Atenas e Roma, os estoicos, dedicaram suas vidas a desenvolver exatamente isso. Eles não eram acadêmicos em torres de marfim. Eram imperadores como Marco Aurélio, dramaturgos e conselheiros como Sêneca, e até mesmo escravos como Epicteto. Eles criaram não uma filosofia para ser debatida, mas um sistema operacional para a mente, uma forma de viver. Hoje eu não quero te dar uma aula de história. Eu quero te convidar para uma conversa, uma jornada. Vamos explorar juntos 15 lições estoicas, 15 ferramentas mentais que podem, se praticadas com sinceridade, expandir a sua capacidade de pensar, de sentir e de viver. Elas podem, de fato, te levar a um novo patamar de inteligência. Então, se puder, encontre um lugar confortável. Desligue as outras distrações por um tempo. Dê a si mesmo este presente. Respire fundo. E vamos começar. Lição número 1. Entenda o que você pode e o que você não pode controlar. Essa é a base de tudo. O alicerce sobre o qual todo o resto é construído. Epicteto, que viveu a brutalidade da escravidão, resumiu isso de forma genial. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas, não sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Pense nisso por um instante. Quantas vezes por dia a sua energia mental é consumida por coisas que estão completamente fora do seu controle? O trânsito, o clima, a opinião de outra pessoa sobre você, uma decisão que seu chefe tomou, o resultado final de um projeto, depois que você já fez o seu melhor. Nós nos preocupamos, nos irritamos, ficamos ansiosos, gastando uma quantidade imensa de poder cerebral em variáveis que não podemos alterar. É como tentar controlar o vento com as mãos. É exaustivo e, francamente, é o oposto da inteligência. A inteligência começa quando você redireciona 100% do seu foco para o seu próprio domínio. E qual é o seu domínio? Suas opiniões, suas intenções, seus julgamentos, suas ações, o esforço que você coloca em algo, a forma como você reage ao que acontece. Imagine um arqueiro. Ele pode controlar o seu treinamento, a escolha do arco e da flecha, sua postura, sua respiração, o momento exato em que solta a corda. Isso está no seu controle. Mas a partir do momento em que a flecha deixa o arco, ele não controla mais nada. Uma rajada de vento, um pássaro que cruza o caminho, um movimento súbito do alvo, tudo isso é externo. O arqueiro inteligente foca na perfeição do seu ato de atirar, não no resultado de acertar o alvo. Porque ele sabe que se focar no processo, que é o que ele controla, a probabilidade de acertar o alvo aumenta drasticamente. E se ele errar por causa do vento? Ele não se culpa, ele não se desespera. Ele apenas pega outra flecha e foca novamente no seu processo. Sua vida é esse arco. Sua inteligência é a clareza para focar apenas no seu disparo, não no vento. Faça este exercício hoje. Quando algo te incomodar, pergunte-se: isso está no meu círculo de controle? Se a resposta for não, respire fundo e conscientemente retire sua energia daquilo. Você vai sentir sua mente se tornando mais leve, mais poderosa, pronta para agir onde realmente importa. Lição número 2. Transforme o obstáculo no caminho.
Essa é uma das ideias mais poderosas e revolucionárias do estoicismo, lindamente encapsulada pelo imperador Marco Aurélio. Ele escreveu em suas meditações: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Isso soa paradoxal, não é? Como algo que te bloqueia pode ser o que te faz avançar. Vivemos com a fantasia de que o caminho para o sucesso, para a felicidade, para a inteligência, deveria ser uma linha reta e sem empecilhos. E quando surge um obstáculo, uma crise financeira, um projeto que fracassa, uma crítica dura, um problema de saúde, nossa primeira reação é desespero. Por que isso está acontecendo comigo? Isso vai estragar tudo. O estoico vê isso de forma diferente. Ele vê o obstáculo não como uma barreira, mas como uma matéria-prima. O obstáculo não é um desvio do seu trabalho. O obstáculo é o seu trabalho. Pense em um lutador de jiu-jitsu. Ele usa a força e o peso do seu oponente contra o próprio oponente. A força que deveria esmagá-lo se torna a alavanca para a sua vitória. A inteligência aqui é a capacidade de recontextualizar, de olhar para um problema e não perguntar por que eu, mas sim o que isso me permite fazer. Seu voo foi cancelado. O que essa situação te permite? Talvez seja a oportunidade de ler aquele livro que você carrega há meses. Talvez seja a chance de praticar a paciência e a observação em um ambiente caótico. Você recebeu uma crítica injusta no trabalho. O que isso te permite? Talvez seja uma oportunidade de treinar a sua capacidade de não levar as coisas para o lado pessoal, de analisar a crítica objetivamente em busca de qualquer grão de verdade, ou de praticar a comunicação assertiva. Inteligência não é a ausência de problemas. A inteligência é a habilidade de usar os problemas como degraus. Cada dificuldade é um teste, um quebra-cabeça que, ao ser resolvido, te deixa mais forte, mais sábio, mais resiliente. O que te bloqueia é, na verdade, um convite para você desenvolver uma nova habilidade. Aceite o convite. Lição número 3. Lembre-se de que você vai morrer. Os estoicos não eram góticos obcecados com o fim, eles eram obcecados com a vida. E eles entenderam uma verdade profunda. É a consciência da finitude que dá valor a cada momento. Nós vivemos como se fôssemos imortais. Adiamos sonhos, guardamos ressentimentos, perdemos tempo com trivialidades, brigamos por coisas pequenas, porque sempre achamos que haverá um depois. Depois eu peço desculpas. Depois eu começo aquele projeto. Depois eu digo que amo. A morte é o grande filtro. Quando você se confronta com a sua própria mortalidade, não de uma forma medrosa, mas de uma forma sóbria e honesta, as coisas que não importam simplesmente se dissolvem. O medo da opinião alheia, a procrastinação, a raiva por uma bobagem no trânsito, tudo isso se torna ridículo diante da vastidão da eternidade e da brevidade da sua existência. Steve Jobs, em seu famoso discurso em Stanford, disse que lembrar que estaria morto em breve foi a ferramenta mais importante que ele encontrou para ajudá-lo a fazer as grandes escolhas na vida. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo de constrangimento ou fracasso, essas coisas simplesmente desaparecem em face da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. A inteligência floresce na priorização. Uma mente inteligente sabe distinguir o sinal do ruído, e a morte é o teste final de prioridade. Se você soubesse que este seria seu último ano, seu último mês, seu último dia, o que você faria diferente? Com o que você pararia de se preocupar imediatamente? Quem você perdoaria? A quem você se declararia? Não espere um diagnóstico médico para fazer essas perguntas. Faça-as agora. Use o memento mori como uma bússola. Deixe que a consciência da morte te impulsione a viver com mais coragem, mais propósito e mais amor. Isso não é ser pessimista. É ser um realista que escolhe viver plenamente. Lição número 4. Adote a visão do alto. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em sua época, praticava constantemente um exercício de visualização que ele chamava de a visão do
alto. Ele se imaginava subindo mais e mais alto, até ver o mundo lá embaixo. Primeiro ele via a cidade de Roma, com suas multidões apressadas, seus palácios e suas favelas. Depois, ele subia mais e via a Itália, o Mediterrâneo, a Europa, a Ásia, a África, continentes inteiros. Subindo ainda mais, ele via o planeta Terra, uma esfera azul e branca girando silenciosamente no vazio do espaço. Dessa perspectiva, onde estavam as preocupações que o afligiam naquela manhã? A disputa com um senador, a ansiedade por uma batalha, na fronteira, a irritação com um servo. Tudo isso se tornava infinitamente pequeno, insignificante. Este exercício é um antídoto poderoso para o ego e para a ansiedade. Nossa mente tende a funcionar como um microscópio. Ela pega um pequeno problema e o amplia até que ele ocupe todo o nosso campo de visão. A visão do alto é o telescópio. Ela nos força a ver a escala real das coisas. A inteligência é, em grande parte, uma questão de perspectiva. Uma pessoa presa em seus próprios pequenos dramas não consegue pensar com clareza. Ela reage de forma exagerada, toma decisões baseadas em emoções momentâneas e perde de vista o que realmente importa. Quando você se sentir sobrecarregado, perdido em um problema, experimente isso. Feche os olhos. Imagine-se subindo. Veja sua casa, seu bairro, sua cidade. Veja as outras pessoas, cada uma com suas próprias lutas, esperanças e medos, tão complexos e reais quanto os seus. Continue subindo. Veja o planeta. Sinta a imensidão do universo ao seu redor. Deste ponto de vista, o e-mail raivoso que você recebeu perde sua força. A discussão boba que você teve perde seu veneno. Você ganha espaço para respirar. Sua mente se acalma. E com a calma, vem a clareza. E com a clareza, a capacidade de encontrar soluções que você não conseguia ver quando estava no meio do furacão. Pratique a visão do alto e você perceberá que a maioria das coisas que roubam sua paz simplesmente não merecem o poder que você dá a elas. Lição número 5. Ame o seu destino. Essa é, talvez, a lição mais desafiadora. Friedrich Nietzsche, um grande admirador dos estoicos, cunhou a expressão amor fati, o amor ao destino. Não apenas aceitar o que acontece, não apenas tolerar, mas amar. Significa desejar que tudo o que aconteceu na sua vida, o bom, o mal e o terrível, tenha acontecido exatamente como aconteceu. Porque tudo isso, cada evento, cada dor, cada alegria, te moldou na pessoa que você é hoje. Isso é radical. Nós passamos tanto tempo desejando que o passado fosse diferente. Ah, se eu não tivesse perdido aquele emprego. Se eu tivesse escolhido outra faculdade. Se aquela pessoa não tivesse me magoado. Esse pensamento é uma prisão. Ele nos mantém acorrentados a um passado que não pode ser mudado, drenando nossa energia do único tempo que temos. O agora. O amor fati é a libertação dessa prisão. É olhar para um evento doloroso do seu passado e, em vez de dizer, isso não deveria ter acontecido, dizer, isso aconteceu e eu sou grato por isso, porque me ensinou X, Y e Z. Me tornou mais forte, mais compassivo, mais resiliente. A inteligência é a capacidade de aprender com a experiência. Mas você não pode aprender plenamente com algo que você se recusa a aceitar. Ao lutar contra a realidade, você bloqueia a lição. Ao amar a realidade, você a integra. Você extrai dela toda a sabedoria que ela tem a oferecer. Isso não significa ser passivo. Se você está em uma situação ruim, o amor fati não te diz para ficar nela e sofrer. Pelo contrário, ele te diz, ame o fato de que você está aqui, porque este é o ponto de partida perfeito para a sua transformação. Use a energia que você gastaria se lamentando para construir um futuro diferente. É a mentalidade de dizer sim à vida em sua totalidade. Cada reviravolta, cada surpresa, ver tudo como necessário, como parte do tecido que compõe a sua jornada única. Quando você para de lutar contra o fluxo da vida e aprende a amá-lo, sua mente se abre. Você se torna um co-criador do seu futuro, em vez de uma vítima do seu passado.
Lição número 6. Pratique a premeditação dos males. Se amor fati é sobre amar o que já aconteceu, premeditatio malorum é sobre se preparar para o que pode acontecer. Os estoicos não eram pessimistas, eram realistas preparados. Sêneca aconselhava que todas as manhãs devêssemos pensar em todas as coisas que poderiam dar errado durante o dia. Hoje eu posso encontrar pessoas rudes, ingratas, invejosas. Posso ser traído, posso falhar na minha tarefa. Soa deprimente? Na verdade, é o oposto. O objetivo não é se afundar na negatividade. O objetivo é duplo. Primeiro, é uma forma de vacina emocional. Se você já considerou a possibilidade de algo dar errado, quando e se acontecer, o choque é muito menor. Você não será pego de surpresa. Sua reação será mais calma, mais racional. A inteligência emocional é, em grande parte, a capacidade de não ser sequestrado por eventos inesperados. Ao antecipar, você se prepara. Imagine que você tem uma apresentação importante. A visualização positiva te diz para se imaginar, sendo aplaudido de pé. A premeditatio malorum te diz para se imaginar gaguejando, o projetor quebrando, alguém fazendo uma pergunta hostil. E então você planeja. Se eu gaguejar, vou parar, respirar fundo e recomeçar. Se o projetor quebrar, eu tenho minhas anotações impressas e posso continuar sem ele. Se a pergunta for hostil, eu vou responder com calma e focar nos fatos. Você não está desejando o fracasso. Você está construindo resiliência e planos de contingência. Você se torna antifrágil. O segundo objetivo é a gratidão. Depois de passar alguns minutos contemplando a perda de sua saúde, de seus entes queridos, de seu emprego, quando você abre os olhos e vê que tudo ainda está lá, a gratidão que você sente é imensa e genuína. Você para de tomar as coisas como garantidas. Uma mente inteligente não é uma mente que vive em uma bolha de otimismo ingênuo. É uma mente robusta, preparada para a adversidade e profundamente grata pelo que tem no presente. Pratique a premeditação dos males não para sofrer duas vezes, mas para sofrer menos e apreciar mais. Lição número 7. O diário como um espelho da alma. Como você pode melhorar seu pensamento se você não sabe o que está pensando? Como? Pode governar suas emoções se você não as examina? Para os estoicos, o diário não era um lugar para registrar o que você comeu no almoço. Era um laboratório filosófico, um campo de treinamento para a mente. Marco Aurélio, o imperador, escrevia para si mesmo. Sêneca aconselhava a prática. Epicteto a ensinava. Ao final de cada dia, eles se perguntavam: que falha eu corrigi hoje? A que vício eu resisti? Em que aspecto eu melhorei? Escrever força a clareza. Pensamentos que parecem confusos e avassaladores em sua cabeça, quando você os coloca no papel, ganham forma. Você pode olhá-los de fora, analisá-los, questioná-los. É um diálogo com você mesmo. Você pode registrar suas reações a um evento do dia e depois analisá-las à luz dos princípios estoicos. Hoje, fulano me ofendeu e eu senti raiva. Por quê? Porque eu dei valor à opinião dele. Isso está no meu controle? Não. Minha reação está? Sim. Como eu poderia ter reagido de forma mais sábia? Isso é inteligência em ação. É autoanálise. É a coleta de dados sobre seu próprio sistema operacional mental, para poder depurá-lo e otimizá-lo. O diário também é um lugar para praticar as outras lições. Você pode escrever sobre o que está e o que não está no seu controle. Pode fazer o exercício da visão do alto no papel. Pode praticar a premeditação dos males, listando seus medos. Pode refletir sobre o memento mori. Não precisa ser nada complexo. Pode ser um parágrafo por noite. O importante é o ato de parar, refletir e se confrontar honestamente. Uma mente que não se examina está fadada a repetir os mesmos erros indefinidamente. Uma mente que se examina, que se questiona, que busca se entender. Essa é uma mente que cresce em sabedoria e inteligência a cada dia. Lição número 8. Escolha seus modelos e sua companhia com sabedoria. Sêneca dizia: associe-se com aqueles
que irão te fazer melhor. E também, é impossível que alguém que passa muito tempo com uma pessoa de luto não acabe ele mesmo se lamentando. Nós somos seres porosos. Absorvemos as atitudes, os hábitos e as mentalidades das pessoas com quem mais convivemos. Você não pode esperar desenvolver uma mente calma e racional se estiver constantemente cercado por pânico e drama. Você não pode cultivar a virtude se seus amigos mais próximos zombam dela. A inteligência não se desenvolve no vácuo. Ela é nutrida ou sufocada pelo ambiente. Isso não significa que você deva se tornar um eremita ou abandonar amigos que estão passando por dificuldades. Significa que você deve ser intencional sobre suas influências. Quem são as pessoas que te inspiram a ser melhor? Que te desafiam a pensar mais profundamente? Que vivem com o tipo de integridade e calma que você admira? Passe mais tempo com elas, aprenda com elas. E sobre os modelos? Os estoicos acreditavam na importância de ter um Catão pessoal, uma figura histórica ou contemporânea, cuja virtude você admira. Antes de tomar uma decisão, você se perguntaria: o que Catão faria nesta situação? Isso te tira do seu próprio ego e te dá um padrão mais elevado pelo qual se guiar. Pode ser Marco Aurélio, pode ser sua avó, pode ser Nelson Mandela. Ter um modelo de sabedoria te ajuda a calibrar sua própria bússola moral e intelectual. Ser seletivo com suas influências não é arrogância, é autoproteção. É como um jardineiro que arranca as ervas daninhas para que as flores possam crescer. Sua mente é um jardim. Escolha com cuidado o que você permite que seja plantado nele. A inteligência floresce em solo fértil. Lição número 9. Foque na virtude, não nos resultados externos. Para os estoicos, a única coisa verdadeiramente boa é a virtude, arete em grego. E a única coisa verdadeiramente má é o vício, o oposto da virtude. Todo o resto, saúde, riqueza, reputação, dor, pobreza, é indiferente. Isso soa extremo. Como a saúde pode ser indiferente? A ideia não é que você não deva preferir a saúde à doença. É claro que deve. A questão é onde você ancora o seu bem-estar, a sua felicidade. Se você ancora a sua felicidade em coisas externas, que, como vimos na primeira lição, não estão sob seu controle total, você está construindo sua casa sobre a areia. Uma crise econômica pode levar seu dinheiro. Uma doença pode levar sua saúde. Uma fofoca pode levar sua reputação. E então, sua felicidade desmorona. Mas se você ancora sua felicidade na sua própria virtude, no seu esforço para ser uma pessoa corajosa, justa, moderada e sábia, ninguém pode tirar isso de você. Isso está 100% no seu controle. Inteligência aqui é entender a diferença entre ter e ser. A sociedade nos treina para focar no ter. Ter um carro melhor, ter mais seguidores, ter um cargo mais alto. O estoicismo nos treina para focar no ser uma pessoa melhor. Quando seu objetivo é a virtude, os resultados externos se tornam um bônus, não o prêmio principal. Você trabalha duro não para ficar rico, mas porque trabalhar duro, com excelência, é uma expressão de virtude. Se a riqueza vier, ótimo. Se não, você ainda tem o que é mais importante: seu caráter. Essa mentalidade te liberta de uma ansiedade imensa. Você para de se comparar com os outros, para de perseguir símbolos de status. Sua mente se acalma, porque sua autoestima não depende mais das marés inconstantes da fortuna ou da opinião alheia. Você encontra uma fonte de contentamento que é interna, estável e inabalável. Uma mente em paz é uma mente inteligente. Lição número 10. Pratique o desconforto voluntário. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, periodicamente se vestia com roupas simples, comia o mínimo necessário e dormia no chão. Ele fazia isso para se perguntar: é isso que eu tanto temia? E a resposta era sempre: não, não é tão ruim assim. Vivemos em uma busca incessante por conforto, ar-condicionado, delivery de comida, entretenimento sob demanda. Não há nada de errado com o conforto, mas o excesso dele nos torna frágeis. Nossa tolerância à dificuldade diminui. Qualquer pequeno inconveniente
se torna uma catástrofe. O desconforto voluntário é o antídoto. É escolher de vez em quando um pequeno sofrimento para fortalecer seu corpo e sua mente. Tomar um banho frio, jejuar por um período, fazer um exercício físico que te desafie, deixar o carro na garagem e ir a pé. O que isso tem a ver com inteligência? Tudo. Uma mente mimada é uma mente fraca. Ela entra em pânico ao primeiro sinal de adversidade. Uma mente que foi treinada na dificuldade é resiliente. Ela mantém a calma sob pressão, porque já esteve em situações piores por escolha própria. Além de construir resiliência, o desconforto voluntário também aumenta sua gratidão. Depois de um banho gelado, a água quente parece um luxo incrível. Depois de um dia comendo pouco, uma refeição simples se torna um banquete. Você reaprende a apreciar o que tem. É um treinamento. Assim como um atleta levanta pesos para fortalecer os músculos, você pratica pequenas dificuldades para fortalecer sua força de vontade e sua capacidade de lidar com os desafios inevitáveis da vida. Uma mente forte é uma mente que pode pensar com clareza mesmo quando as coisas estão difíceis. Isso é inteligência prática no seu nível mais alto. Lição. Número 11. Ouça o dobro do que você fala. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, costumava dizer: temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. Em nosso mundo, todos querem ser ouvidos. As redes sociais são um megafone para opiniões, muitas vezes mal formadas e expressas com raiva. Falar é fácil. Ouvir, de verdade, é uma arte rara. A inteligência não se manifesta na necessidade de provar que você está certo em todas as conversas. Ela se manifesta na capacidade de absorver, de entender, de aprender. E para isso, você precisa ouvir. Ouvir não é apenas ficar em silêncio enquanto a outra pessoa fala, esperando sua vez de responder. É ouvir para compreender. É tentar ver o mundo através dos olhos do outro, mesmo que você discorde dele. É fazer perguntas genuínas. É prestar atenção não apenas às palavras, mas à linguagem corporal, ao tom de voz. Quando você fala, você está apenas repetindo o que já sabe. Quando você ouve, você tem a oportunidade de aprender algo novo. Uma mente inteligente é curiosa. Ela sabe que não tem todas as respostas. Ela vê cada conversa como uma oportunidade de coletar dados, de testar suas próprias crenças, de expandir sua perspectiva. Da próxima vez que você estiver em uma conversa, especialmente uma sobre um tópico controverso, experimente este desafio estoico. Entre na conversa com o único objetivo de entender a posição da outra pessoa, o mais profundamente possível. Não tente vencer, não tente argumentar. Apenas ouça e pergunte. Você vai descobrir 2 coisas. Primeiro, as pessoas se sentirão profundamente respeitadas por você. Segundo, sua própria compreensão do assunto se tornará muito mais rica e nuançada. Você sairá da conversa mais inteligente do que entrou. E isso é uma vitória muito maior do que simplesmente ganhar uma discussão. Lição número 12. Lembre-se da conexão universal. Simpatia. Os estoicos tinham um conceito chamado simpatia. A ideia de que todos nós somos parte de um único organismo cósmico. Somos como os membros de um corpo, a mão, o pé, o olho, todos diferentes, mas todos interligados e trabalhando, para o mesmo todo. Marco Aurélio escreveu: o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Essa ideia é um poderoso antídoto para o egoísmo, a raiva e o tribalismo que definem tanto do nosso mundo. Quando alguém te prejudica, a reação instintiva é raiva e desejo de vingança. A perspectiva da simpatia te convida a ver de outra forma. A pessoa que agiu mal está, em certo sentido, doente. Ela está agindo por ignorância, por medo, por dor. Ela está prejudicando a si mesma e ao todo. A resposta sábia não é o ódio, mas, se possível, a compaixão e a tentativa de corrigir. Como você reagiria se sua própria mão, em um espasmo, arranhasse seu rosto? Você não odiaria sua mão. Você tentaria entender o que está errado e curá-la. A inteligência, neste contexto,
É a capacidade de ver além do eu versus eles. É entender que o bem-estar dos outros está intrinsecamente ligado ao seu. Que a colaboração é mais produtiva que o conflito. Que a empatia não é uma fraqueza, mas um sinal de uma compreensão mais profunda da realidade. Quando você se sente frustrado com a humanidade, pratique a simpatia. Lembre-se de que cada pessoa que você encontra está lutando uma batalha que você não conhece. Que todos nós compartilhamos as mesmas esperanças e medos fundamentais. Que somos todos feitos da mesma poeira de estrelas. Essa perspectiva não te torna um tolo passivo. Pelo contrário, ela te dá a clareza para agir de forma construtiva, em vez de reativa, para construir pontes em vez de muros. E isso, em nosso mundo fragmentado, é uma forma suprema de inteligência. Lição número 13. Ignore o que os outros estão fazendo e dizendo. Quando outra pessoa te culpa ou te odeia, ou as pessoas expressam críticas semelhantes, vá para a alma delas, penetre em seu interior e veja que tipo de pessoas elas são. Você perceberá que não há necessidade de se preocupar com o fato de elas terem esta ou aquela opinião sobre você. Isso foi Marco Aurélio novamente. Vivemos na era da comparação. O Instagram, o LinkedIn, o Facebook são vitrines onde todos exibem suas versões editadas e perfeitas da vida. É quase impossível não olhar para o lado e sentir que estamos ficando para trás. Essa comparação constante é um veneno para a mente. Ela gera inveja, insegurança e um sentimento de inadequação. Ela te distrai do seu próprio caminho, da sua própria jornada. A inteligência estoica reside em desenvolver um placar interno. Em vez de medir seu valor com base em métricas externas, o sucesso dos outros, os likes, os comentários, você o mede com base em seus próprios padrões internos. Você está vivendo de acordo com seus valores? Você foi melhor hoje do que ontem? Você está se esforçando ao máximo naquilo que controla? Isso é tudo o que importa. Epicteto era direto sobre isso. Ele dizia que se você quer progredir, deve se contentar em parecer tolo ou ignorante para os outros em coisas externas. Deixe que eles pensem que você não sabe de nada. A única aprovação que você precisa é a sua própria. Isso requer coragem. Requer que você defina o que é sucesso para você, independentemente da definição da sociedade. Requer que você se concentre em sua própria arena, em sua própria prática, e ignore o barulho da multidão. Quando você consegue fazer isso, uma quantidade incrível de energia mental é liberada. A energia que você gastava se preocupando com a opinião alheia agora pode ser usada para aprender, para criar, para se aprimorar. Você se torna o autor da sua própria vida, não um ator em uma peça escrita por outros. Lição número 14. Entenda o verdadeiro valor do seu tempo. Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Essa frase de Sêneca, de seu ensaio sobre a brevidade da vida, é mais relevante hoje do que nunca. Nós somos extremamente protetores com nosso dinheiro, nossa propriedade. Se alguém nos roubasse a carteira, ficaríamos indignados. Mas permitimos que nosso tempo, nosso bem mais valioso e irrecuperável, seja roubado todos os dias por distrações, por preocupações inúteis, por pessoas e atividades que não agregam valor à nossa vida. A inteligência é a alocação eficaz de recursos, e o tempo é o seu recurso mestre. Cada minuto que você gasta em algo é um minuto que você nunca mais terá para gastar em outra coisa. É um investimento. Os estoicos nos convidam a fazer um inventário do nosso tempo. Onde ele está indo? Quanto tempo é gasto em rolagem infinita nas redes sociais? Quanto em fofocas? Quanto em se preocupar com o passado ou o futuro? E mais importante, quanto tempo é dedicado ao que realmente importa? Ao aprendizado, ao crescimento pessoal, ao tempo de qualidade com as pessoas que amamos, ao trabalho focado, ao silêncio e à reflexão? Sêneca dizia que a vida, se bem vivida, é longa o suficiente. O problema é que a maioria de nós não vive, apenas existe. Somos ocupados o tempo todo, mas não necessariamente produtivos ou presentes. Uma mente verdadeiramente inteligente trata o tempo como sagrado. Ela diz não a coisas que não se alinham com seus objetivos e valores.
Ela cria blocos de tempo para o trabalho profundo. Ela valoriza o tédio como uma porta de entrada para a criatividade, em vez de preenchê-lo imediatamente com o celular. Ela entende que cada dia é um presente de 24 horas que nunca se repetirá. Comece a tratar seu tempo com o mesmo respeito que você trata seu dinheiro. Audite-o, proteja-o, invista-o sabiamente. Essa é uma das maiores melhorias de QI que você pode fazer. Lição número 15. Viva de acordo com a natureza. Este é o objetivo final do estoicismo. Mas o que significa viver de acordo com a natureza? Não significa se mudar para uma cabana na floresta. Para os estoicos, natureza tem um duplo sentido. Primeiro é a natureza do cosmos, a razão universal, o logos que governa tudo. Viver de acordo com ela é aceitar a realidade como ela é, amor fati, entender as leis de causa e efeito e reconhecer nosso lugar no todo, simpatia. Segundo, e mais importante, é viver de acordo com a nossa natureza humana. E o que nos distingue? Como seres humanos, o que a natureza nos deu que é único? A nossa capacidade de raciocinar. Um leão vive de acordo com sua natureza, sendo um predador corajoso. Uma abelha vive de acordo com sua natureza, trabalhando para a colmeia. Um ser humano vive de acordo com sua natureza, usando a razão para viver uma vida de virtude. Viver de acordo com a natureza é, portanto, usar a sua capacidade de pensar, de escolher, de julgar, para se tornar a melhor versão de si mesmo. É alinhar suas ações com seus valores mais profundos. É agir com coragem diante do medo, com justiça diante da ganância, com moderação diante do excesso e com sabedoria diante da ignorância. Esta lição final une todas as outras. Cada ferramenta que discutimos hoje, a dicotomia do controle, a transformação de obstáculos, o memento mori, a visão do alto, são todas maneiras de usar a sua razão para navegar pelo mundo de forma mais eficaz e virtuosa. A inteligência máxima na visão estoica não é sobre ter um cérebro que processa informações mais rápido. É sobre ter uma alma bem ordenada. É sobre a harmonia entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz. É sobre encontrar uma serenidade interior que não pode ser abalada pelas tempestades externas. É um trabalho para a vida toda. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Então, aqui estamos. 15 lições. 15 sementes. Minha esperança, ao compartilhar isso com você, não é que você se sinta sobrecarregado. Pelo contrário, a minha esperança é que uma ou duas dessas ideias tenham ressoado profundamente em você. Não tente implementar todas de uma vez. Isso seria contrário ao próprio espírito estoico. Escolha uma, apenas uma. Talvez a dicotomia do controle, talvez o diário, talvez a prática do desconforto voluntário. Comece pequeno, pratique com sinceridade. Observe as mudanças em sua clareza mental, em sua paz de espírito. O caminho para uma inteligência mais profunda, mais significativa, não é um hack rápido. É uma jornada, uma prática diária de autoexame, de coragem e de sabedoria. Os estoicos nos deixaram um mapa. Cabe a nós a coragem de seguir a jornada, de construir dia após dia uma fortaleza interior, um santuário de calma e clareza no meio do caos do mundo. A sua mente é o seu império. Governe-o com sabedoria. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Fique em paz.